Deus está entre nós nessa noite. Meu amado, gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 44. A mensagem que nós vamos ler nessa noite, ela é uma mensagem profética. Ela tem um caráter profético e eu gostaria de pregar essa mensagem nessa noite da mesma forma profética para essa igreja. Todos acharam, amém? Capítulo 44, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 3. Agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesse lugar cultuando e louvando ao teu santo nome. Jesus, nós te agradecemos porque nós já podemos sentir a tua presença aqui. Nós sabemos que o teu Espírito está entre nós, nós sabemos que o Senhor já está operando. Mas Deus, nós pedimos ainda mais a manifestação do teu Espírito, porque agora nós queremos ouvir a tua palavra. E Deus, assim como o Senhor falou ao meu coração, eu peço que o Senhor venha falar ao coração de cada irmão aqui, e que nós possamos sair deste lugar nessa noite totalmente transformados pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no teu nome e pelo poder que há no teu evangelho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu amado. O texto que nós lemos nessa noite, ele é um texto do livro do profeta Isaías, capítulo 44. E antes da gente entender o que esse texto está dizendo, a gente precisa entender o contexto por trás de toda a história. O livro do profeta Isaías, ele é um livro que ele é escrito no período de 5 reis. E é muito interessante porque ele é escrito antes do cativeiro do povo na Babilônia. E nós podemos fazer algumas divisões nesse livro. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos a introdução do livro, e nós temos o chamado do profeta Isaías. Do capítulo 7 ao capítulo 12, nós temos profecias messiânicas, profecias que falam sobre o Emanuel, profecias que falam sobre Jesus Cristo. Do capítulo 13 até o capítulo 23, nós temos o que é chamado de oráculo das nações, em que o profeta ele vai profetizando para diversas nações aquilo que Deus queria falar com elas. Do capítulo 24 até o capítulo 27, é chamado de pequeno apocalipse, porque são algumas profecias que falam sobre o fim dos tempos. E aí nós temos então o capítulo 28 ao capítulo 35, que é dividido como o livro dos ais, porque o profeta Isaías, ele profere algumas profecias para o povo, que eram profecias de castigo. Do capítulo 36 ao 39, nós temos então o livro de Ezequias. Ezequias era um rei da época, e nós vemos então profecias direcionadas a Ezequias.
E então, no período do capítulo 40 até o capítulo 66, essa divisão é chamada de o livro da consolação, porque são profecias que o profeta, ele diz para o povo no momento em que ele estivesse no cativeiro. Agora olha só que interessante, como eu já mencionei aqui anteriormente, o profeta Isaías, ele não foi um profeta que ele viveu o cativeiro. O profeta Jeremias, por exemplo, ele viveu antes do cativeiro e ele também viveu o período de cativeiro. O profeta Ezequiel, no seu chamado, ele já estava no meio do cativeiro. Mas o profeta Isaías, ele recebe a mensagem que o povo iria para o cativeiro, mas ao mesmo tempo ele já recebe a mensagem de libertação. Eu não sei se você já está entendendo, meu amado, mas o cativeiro que Deus muitas das vezes coloca na nossa vida, o deserto que Ele coloca na nossa vida, já tem um fim pré-determinado antes do início. Eu não sei que período que você está passando nessa noite, eu não sei o deserto que você está passando, talvez o cativeiro que você está passando, mas Deus me trouxe aqui para poder te dizer que vai ter fim, vai acabar. E aí é muito interessante porque a Bíblia vai falar no capítulo 44. Aliás, antes vamos entender um pouco do capítulo 43. No capítulo 43, Isaías ele já está profetizando a libertação do povo. Tem muita gente, aliás, que prega uma teoria de que o livro de Isaías foi escrito não apenas por um profeta, mas que foi escrito inicialmente por Isaías e que teria sido continuado a partir do capítulo 40 por outro profeta. Só que essa teoria é quebrada quando nós vamos no Evangelho de João, e nós vemos que João ele relaciona o capítulo 41 de Isaías com o capítulo 6, que é o capítulo que Isaías ele tem o seu chamado. Eu acredito que todo mundo aqui já conhece aquela passagem. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E então no capítulo 43 nós vemos o profeta profetizando já a libertação do povo. E no capítulo 44, que é o capítulo que nós lemos, a Bíblia vai dizer assim, mais uma vez: agora ouve, ó Jacó, servo meu, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. E eu gostaria que você prestasse atenção no versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. É aqui exatamente no versículo 3 que eu gostaria que você prestasse atenção nessa noite. Aqui se trata de uma mensagem profética. A mensagem era para um povo que estava em cativeiro. A mensagem era para um povo que estava sofrendo. A mensagem era para um povo que estava no meio de uma dificuldade. Mas a mensagem era uma mensagem de esperança. A mensagem era uma mensagem de vida. A mensagem era uma mensagem de alegria. E a mensagem era: porque derramarei água sobre o sedento. E olha só, meu amado, eu te disse que nessa noite eu queria trazer essa mensagem de uma forma profética para a igreja. Exatamente por isso, toda vez que eu vou preparar as minhas mensagens,
toda vez que eu vou pregar, eu oro e pergunto a Deus qual a vontade dEle, o que Ele quer que eu diga para a sua igreja. E quando eu orei para poder pregar aqui nessa noite, para poder estar ministrando essa palavra, Deus me trouxe exatamente nessa passagem. Você sabe por quê, meu amado? Porque Deus vai derramar água sobre o sedento, vai ter derramamento de Espírito e vai ter bênção nessa igreja. Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei a circunstância, mas Deus me trouxe aqui para poder dizer que vai ter água sobre o sedento. Essa palavra é uma palavra profética sobre a sua vida. E eu não sei, talvez, como foi esse ano para você? Eu não sei o que você viveu nesse ano. Talvez 2021 tenha sido um ano difícil, tenha sido um ano complicado. Talvez 2021 tenha sido um ano em que muitas das vezes você pensou em desistir. Você pensou em parar. Talvez você pode ter chegado aqui totalmente sem esperança. Talvez você possa ter chegado aqui nessa noite acreditando que não tem mais jeito. Talvez você possa ter chegado acreditando que não tem mais solução, que nada mais dá certo. Talvez você tenha chegado aqui nesse culto com sede da presença de Deus. Às vezes você pode ter chegado aqui e dentro do seu coração você estava angustiado. Na sua mente você já estava pensando: quanto tempo tem que eu não sinto a presença de Deus? Essa noite é noite de derramamento de água sobre o sedento. Tá com sede, tá com sede, tá com sede. Deixa eu te falar uma coisa. Em determinada ocasião, Jesus ele vai encontrar com uma mulher num poço, uma mulher samaritana. Então Jesus ele pede água de beber. Aquela mulher, ela olha, ela acha a atitude estranha, um judeu falando com um samaritano. E aí Jesus ele vai dizer assim: olha, se você soubesse quem que está pedindo água, você pediria água, e a água que eu dou, ela nunca mais deixará você ter sede. Nessa noite deixa eu te dizer algo aqui, meu amado. Jesus Cristo está aqui nesse lugar, e nessa noite tem água sobre nossas vidas. Se você chegou com sede, se você chegou aqui procurando mais da presença dEle, é nessa noite que você vai receber mais. Tem presença dEle aqui nessa noite, meu amado. Tem água para a tua vida aqui nessa noite. Tu és santo, Jesus. A promessa é: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Aqui quando o profeta ele está falando isso, ele está falando sobre o derramamento de espírito que aconteceria lá em Atos capítulo 2. Derramamento de espírito que o profeta Joel também profetizou, de que nos últimos dias havia de ser derramado o espírito sobre toda a carne. E aqui essa palavra, ela é uma palavra profética,
sobre a descendência daqueles que leriam essa profecia. Todos nós já sabemos que o Espírito Santo já foi derramado, que o Espírito Santo ele vem em Atos capítulo 2. Você já tem o Espírito Santo dentro de você a partir do momento que você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Às vezes a gente tem a presença do Espírito Santo, mas às vezes a gente não está cheio o suficiente. A Bíblia ela vai falar, se eu não me engano, em Lucas capítulo 22, versículo 24, que Jesus assopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Naquele momento ali, os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo dentro deles. Agora, qual é a diferença, então, do derramamento de Espírito que nós vemos em Atos capítulo 2? É porque a Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa e que estavam assentados, e viram por eles línguas repartidas como que de fogo. E aí a Bíblia não vai dizer que eles receberam o Espírito Santo, mas a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Nessa noite, meu amado, é noite de sermos cheios do Espírito Santo. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: eu estou vazio, eu não aguento mais, eu preciso da presença do Espírito Santo. Deus me trouxe aqui para te dizer que nessa noite tem derramamento de Espírito nesse lugar. O que é mais interessante é o seguinte: a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles andam com Jesus Cristo, eles veem tudo aquilo que Jesus faz, todos os milagres, eles veem tudo que Jesus pode fazer. Então Jesus Cristo vai dizer para eles que no nome dele eles fariam obras ainda maiores do que ele. Talvez aqueles discípulos não soubessem como, quando Jesus ele foi assunto aos céus, eles podem ter pensado: nós perdemos nosso guia, nós perdemos o nosso consolador. Mas Jesus ele já estava preparando o terreno há muito tempo. E ele já estava dizendo: é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir até vós. E aí, meu amado, a Bíblia ela vai dizer que Jesus ele ainda diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos eles permanecem, e então acontece aquilo que eu já mencionei aqui anteriormente, em Atos capítulo 2. O Espírito Santo vem e enche toda aquela multidão. Agora talvez você me pergunte: qual que é a diferença dos discípulos antes e depois do Espírito? Qual que é a diferença?
O que aconteceu que mudou a vida deles? Aí a gente olha, a gente vê Pedro, um discípulo colérico, totalmente impulsivo, que tomava decisões por conta própria, negou a Jesus. Em um momento ele estava sendo usado por Deus, que ele declarava que Jesus Cristo, ele era o Filho do Deus vivo, e no outro momento ele era a boca de Satanás, porque Jesus falava o seu propósito, e ele falou: não, Senhor, isso não pode acontecer. Agora, quando Pedro ele é cheio do Espírito Santo, meu amado, a Bíblia vai dizer que o Espírito enche a Pedro, e naquele momento que o Espírito enche a vida de Pedro, Pedro ele se levanta e ele começa a pregar. E é interessante porque a pregação de Pedro, ela é a maior citação do Antigo Testamento existente na Bíblia. Pedro ele começa a pregar, e naquele dia aproximadamente 3.000 almas aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Um pouco depois, em Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João estão indo orar, e eles encontram um coxo à porta do templo chamada Formosa. Quando ele encontra aquele coxo, o coxo olha para ele esperando receber alguma esmola. E aí a Bíblia diz que Pedro, mais uma vez cheio do Espírito Santo, ele olha para aquele homem e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo eu te dou. Levanta e anda. Meu amado, está na hora da igreja não apenas receber o Espírito Santo, mas ser cheia do Espírito Santo, que aí a gente vai começar a ver milagre, vai começar a ver cura, batismo. Olha só, meu amado, os dons do Espírito não cessaram. O Espírito Santo ele está no nosso meio. O Espírito Santo ele habita dentro de você. Às vezes a gente olha, a gente espera chegar um pregador aqui na frente, um homem cheio do Espírito Santo, para poder profetizar algo sobre nossas vidas. Às vezes a gente espera chegar um homem aqui na frente para poder orar pelas nossas vidas. Só que a Bíblia diz, meu amado, que você tem livre acesso à presença dEle. Quando Jesus Cristo morreu, Ele disse: está consumado. A Bíblia vai dizer que houve um grande terremoto, e o véu que separava o Santíssimo do Santo Lugar, ele se rasgou de cima a baixo. E aquilo significava que não havia mais separação. Não há mais separação. Você tem livre acesso à presença de Deus. E aí às vezes a gente olha, a gente fala: por que que não tem cura? Por que que a gente não vê mais batismo com o Espírito Santo? Por que que a gente não vê mais tantos milagres? Está no momento de nós como igreja nos levantarmos e nós começarmos a não buscar uma vida em que nós apenas temos a presença do Espírito Santo, mas está na hora da igreja se levantar e buscar ser cheia do Espírito Santo. Se não tem ninguém para orar, se levanta você para poder orar na vida de alguém. Se não tem ninguém para poder profetizar cura, se levanta você na vida de alguém cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. Tem
transformação para as nossas vidas, mas não adianta viver no raso, tem que ser cheio. Fique de pé nessa noite. E a Bíblia ela ainda vai dizer, no fim do versículo 3, e a minha bênção sobre a tua descendência. Sabe de uma coisa, meu amado? 2021 pode ter sido um ano difícil para você, pode ter sido um ano complicado, às vezes, meu amado, em 2021 você apanhou de tudo quanto é lado. Quantas vezes você chorou, quantas vezes você quis desistir, mas 2022 vai ser um ano diferente. 2022 vai ter bênção sobre nossas vidas. 2022 vai ser um ano, meu amado, em que a gente não apenas vai viver a presença do Espírito Santo, mas 2022 vai ser um ano em que a gente vai ser cheio da presença do Espírito Santo. Sabe de uma coisa, meu amado? Chega da gente bater cartão todo domingo. A gente sabe que a gente precisa estar nesse lugar e a gente vem. Chega. É momento da gente já chegar aqui cheio da presença do Espírito Santo e transbordando a presença dele para outras vidas. Aleluia. 2022, meu amado, será um ano de avivamento nessa igreja.